Fala galera, tudo bem? Aqui tá falando é o Pastor Alan. Nós estamos num programa todo diferente hoje. Nós estamos aqui numa academia de jiu-jitsu. Estamos aqui também com o mestre, daqui a pouco eu vou apresentar ele. Mas você tá vendo que de fundo a Maria tá ali tendo uma aula experimental. Daqui a pouco ela vai falar para você um pouquinho da impressão dela sobre o jiu-jitsu. E eu creio que muita coisa ela vai poder falar para vocês daquilo que ela está aprendendo. Então, não perca esse movimento jovem, porque ele é maravilhoso, ele é todo especial e vai ajudar muito você também, tirar muitas dúvidas do que você tem para aquilo que você quer fazer na sua vida. Talvez você tenha alguma curiosidade sobre jiu-jitsu, vem com a gente que você vai aprender e vai ser muito especial também. Eu estou aqui com um homem que é uma referência no jiu-jitsu, Mestre Mesquita, prazer receber o senhor aqui. Fala um pouquinho do senhor, daquilo que o senhor quer fazer, daquilo que é o planejamento também do senhor. Bom, o prazer é todo meu, né? Muito bem-vindos aí todo mundo de casa, é um prazer estar com vocês aqui, obrigado pela oportunidade. E dizer que eu estou muito feliz de vocês estarem aqui para a gente poder falar um pouquinho de jiu-jitsu, né? Que eu considero como uma ferramenta muito importante, principalmente para a transformação de vida das pessoas. Eu acredito que talvez esse seja o benefício mais importante que o jiu-jitsu pode trazer, né? Então, a primeiro passo, a gente sempre pensa o jiu-jitsu à primeira vista assim como uma luta, como uma coisa mais violenta, né? A galera que tem preconceito. E conforme você vai treinando, você começa a entender que na verdade não é. Que de fato não é sobre violência, o jiu-jitsu é sobre o controle da situação. A gente entende isso, o jiu-jitsu é muito ligado ao controle. E aí, trazendo isso para a vida, né, das pessoas que não são profissionais disso, a gente entende o controle, porque o sistema, como a vida de todo mundo gira hoje, principalmente nas cidades grandes, tudo muito corrido, tudo muito rápido, tudo muito apressado. Você não tem tempo mais para nada, nem para você mesmo, você não consegue conectar com nada. O jiu-jitsu te traz essa possibilidade de estar no controle da sua vida, porque através desse aprendizado diário do jiu-jitsu de controlar situações, né? Como é que eu controlo a situação? Quando eu não sou escravo das minhas emoções. Então, quando eu não ajo emocionalmente, e geralmente quando a gente age muito emocionalmente, a gente age errado, né? A gente age pela emoção. E o jiu-jitsu traz esse benefício pra gente, te ensina a pensar sempre com a razão. Não importa o quanto esteja ruim, sempre vai ter uma saída. Você só não pode apavorar, senão você piora mais ainda a situação. Então, o jiu-jitsu traz a gente para esse lugar, né, de entender esse processo e me fazer estar no controle de mim mesmo, no controle do que eu faço, né? Eu sou responsável pelos meus atos, né? Mas eu sou responsável também pelo que eu penso. Então, quando eu penso direito, eu vou naturalmente ter melhores ações, eu vou fazer escolhas mais assertivas. É mais ou menos essa a ideia. Então, como você estava comentando, o jiu-jitsu ele vai mostrar pra gente um poder de reação e ação muito maior, fazendo com que a gente tome melhores escolhas e através dessas melhores escolhas poder se defender melhor e paralisar aquele momento, aquele oponente naquela situação, seja dentro do tatame ou seja na vida pessoal como uma autodefesa. Perfeito. Então, pensa assim, num primeiro momento, uma pessoa mais iniciante, a gente sempre pensa em se defender de alguém fisicamente. Esse é o primeiro passo. Então, eu vou decorar as técnicas. Esse aqui me ataca assim, eu defendo desse jeito, eu defendo desse jeito. É um processo físico. Então, esse processo físico vai sendo alimentado, o corpo ele vai fortalecendo por conta das próprias movimentações da luta. Então, isso já melhora a autoestima, já melhora a saúde, a pessoa já se sente melhor e o jiu-jitsu vai acontecendo. Num segundo momento, a brincadeira começa a ser outra, passa a ser mental. Então já é uma outra coisa, uma outra conexão. Não é mais só ligado à coisa física de eu me defender de um ataque físico. Né, passa a ser sobre eu me defender de ataques mentais, psicológicos, das pessoas me apavorando na rua, chefe no serviço botando o dedo na cara, falando você tem que fazer isso, você tem que... né, demanda de tempo, a gente hoje anda muito corrido contra o tempo, você tem que fazer muita coisa num determinado período de tempo muito curto, que aquilo não cabe para ganhar um dinheiro que não vale aquilo e você fica preso dentro desse ciclo, e isso causa estresse, isso causa ansiedade, traz as pessoas, a gente tem, hoje em dia, eu acredito que a gente esteja no pico de doenças mentais, né, ligadas à ansiedade, depressão e esse monte de variável que tem. Hoje em dia tem um monte de TDAH que nem tinha antes, né? Isso, obviamente, tudo bem que a gente teve também o problema de pandemia, né, que deixou todo mundo recluso, mas isso obviamente prova que a maneira como a gente está vivendo está adoecendo as pessoas, né? Então as pessoas precisam encontrar maneiras de se curar dentro disso. E existem várias maneiras de se curar. Uma dessas maneiras é o esporte. E aí falando de jiu-jitsu, o jiu-jitsu trabalha desse jeito, né? Te trazendo para a realidade. Em vez de você reclamar do que já passou, está treinando comigo, você tomou a queda, tomou um golpe. A queda você já tomou. Se você parar para reclamar, você vai ficar numa posição pior do que você já está. Então já que eu tomei a primeira, eu já errei, já estou perdendo e está tudo bem.
É o que eu faço daqui para frente. O passado já foi, eu já errei. Como que eu aprendo com esse erro e como que eu arrumo daqui para frente? Mestre, trazendo ainda dentro desse contexto sobre jiu-jitsu, sobre a vida, né, do senhor no caso, o que significa o jiu-jitsu para o senhor? Cara, nas palavras do meu professor, né, do Fábio Gugel, eu literalmente tento sempre viver a minha vida, enxergar a minha vida pelas lentes do jiu-jitsu, né? E o que isso quer dizer? Eu acho que o lema que a nossa equipe tem muito a ver com isso também, que é a gente sempre agir pelo correto e não pelo conveniente. Então acho que isso já diz tudo, isso é muito importante. Então, o tempo todo na minha vida eu vou tentando agir dessa maneira, né? Agir sempre pelo correto, não pelo conveniente, e tentando enxergar tudo sobre essa ótica do jiu-jitsu. O que é essa ótica do jiu-jitsu, né? É postura, é comportamento, né? Principalmente comportamento. Então, quando você é mais novo no jiu-jitsu, é muito treino, né? E cada vez com mais intensidade. Quando você vai ficando mais velho, você já entendeu a coisa da intensidade, passa a ser muito mais sobre comportamento. É claro que existe postura, existe um quesito mínimo de técnica que você é obrigado a ter para você faixa azul. Um quesito acima para você ser roxa, acima para ser marrom e acima para ser preto. Isso é o mínimo. Passou disso, você precisa do comportamento, a postura. Então a maneira como você se comporta que vai determinar, principalmente para a faixa preta. Tanto que o último exame que a gente tem de faixa é o de marrom. A gente não tem exame para faixa preta. Porque o exame de faixa preta, obviamente, a primeira coisa é você ter o mínimo necessário tecnicamente. Já tem isso, o que é fácil, porque todo mundo consegue. O que as pessoas não conseguem? O reconhecimento da própria comunidade. Então aquela galera que está treinando com você diariamente, que vai dizer se você está pronto, se torcem por você ou não. E o que vai fazer essa galera torcer por você ou não? Como você se comporta com elas. Né? O fato de você estar já na faixa preta indica que você mais consegue bater nessas pessoas treinando do que apanhar delas. Mas é sobre como você faz isso. Né? Você controlar a pessoa e bater numa pessoa num treino, que já é feito para isso, é diferente de você agir com agressividade, de você agir com brutalidade, são coisas diferentes. Né? Você pode só ganhar da pessoa. Né? Que a gente fala sobre bater e apanhar, e quem não é do jiu-jitsu entende isso como uma coisa violenta. Na verdade não, né? Bater, a gente fala, tu bateu na pessoa, é só sobre você ter perdido para mim dentro daquela lógica de pontos ou finalizações dentro daquele tempo. Agora eu posso fazer isso como eu quiser, eu posso ser um cara babaca, eu faço isso te machucando ou não. Né? E isso vai fazer as pessoas te admirarem ou não. Então isso é um ponto. Depois disso a gente vai vendo como é que você age. E aí falando com relação ao mental, a gente tem um outro ponto, né? É como você se comporta quando você bate numa pessoa, né? Quando você ganha um treino de uma pessoa, e como você se comporta quando você perde um treino, quando você apanha. Quando você apanha, perde o treino de alguém muito melhor que você, quando você perde de alguém pior do que você, porque são duas situações diferentes, né? Como é que você se comporta? Quando você ganha de alguém melhor que você, porque eventualmente acontece, e quando você ganha de alguém pior, como é que você se comporta dentro desse jogo? Então são essas coisas que a gente começa a analisar, essa visão sobre a ótica do jiu-jitsu. Então eu acho que isso se dá muito nos esportes em geral, mas no jiu-jitsu porque é uma coisa de verdade, é muito verdadeiro. Imagina assim, a gente tem uma coisa velada que a gente não fala, a gente só treina até eu e você treinando. E eventualmente você me dá uma chave de braço, né? Esticou meu braço e eu dou os 3 tapinhas ali para desistir e você solta. Isso é um código que ele é inquebrável. É inadmissível alguém quebrar esse código. Porque literalmente eu estou pondo a minha vida, a minha saúde nas suas mãos e vice-versa. Então você chega numa situação que você me rende a ponto de poder quebrar o meu braço, de eu não ter mais uma saída. Aí são 2 pontos. Eu tenho que respeitar isso, né? Entender que eu perdi. Tenho que bater, em contrapartida você tem que entender que me ganhou e tem que me soltar. O que não quer dizer que eventualmente você não está com raiva porque eu te peguei antes, às vezes eu te machuquei sem querer, ou o seu ego, às vezes você está com um problema em casa, quando você vem com, sabe-se lá, né? Cada um vem com uma realidade diferente e às vezes aquele cara chega muito acelerado aqui. E ainda assim você tem que aprender a controlar as emoções. Se você não estiver controlando, você vai passar do ponto no braço. Se você passar do ponto no meu, quando eu pegar o seu, eu vou passar do ponto também. Imagina com 30 pessoas isso. Não teria uma academia. Então isso já é uma coisa do jiu-jitsu. Então vira tão de verdade e é uma confiança tão grande que você deposita no outro. O cara aperta seu pescoço e te estrangula, você bate, você não te solta, te mata. Né? Então é uma confiança tão grande que você tem na outra pessoa que de fato cria uma irmandade que é sem precedente isso. Porque é de verdade, a gente não está fingindo, né? Ah, se eu quisesse, aí o outro, não, mas se quiser, mas não ia dar. E você fica achando que ia conseguir, eu achando também que ia. E o jiu-jitsu ele é de verdade. E isso constrói laços. E claro, tem
pessoas que chegam de outros lugares, ou que não treina jiu-jitsu, mas que já traz isso de vida, de família, de casa, que não tem esses valores. Então o cara, ele chega aqui fora desses valores, e aí essa comunidade vai grampear o cara e fazer esse cara aprender. A gente vai dar esse tempo, e nem todo mundo consegue aprender. E aí o cara, em algum momento, ele entende que aquele ambiente não faz parte para ele não cabe naquele ambiente, ele vai para outro lugar. Porque naquela comunidade foi cercado todo mundo em cima e falou, esse cara não faz parte, não está linkado com os nossos valores, né? Do que a gente acredita, que é uma coisa muito pura de fazer isso de verdade. Eu acho que por isso que fortalece essa... Como é que não vai fortalecer uma amizade? Seu braço está na mão do cara todo dia, seu pescoço está na mão, e vice-versa, todos os dias, né? Queria perguntar para o senhor como é que é ser essa referência, não só aqui, mas para quem conhece jiu-jitsu. Você fala assim, e o Mesquita? Opa, Mesquita? Não, é tal, sabe, uma referência no mundo do jiu-jitsu. Como é que é para o senhor ser essa referência e qual é a parte mais, vou dizer, não complicada, mas a parte mais difícil desse reconhecimento todo? Cara, eu acho que na verdade a referência não sou eu acredito que a referência seja o jiu-jitsu, né? Tudo que a gente faz é pelo jiu-jitsu, com jiu-jitsu, através do jiu-jitsu. Eu acho só que, na verdade, estou nesse momento como mais velho, né, aqui de jiu-jitsu falando, então eu estou como mais velho, eu abri a academia, eu fui o primeiro professor, então acho que eu passo a ter esse papel de organizador, né, mas eu acredito que a referência, em primeiro lugar, é do jiu-jitsu, em segundo lugar, de um bom trabalho da escola, né, a escola falando da aliança de uma maneira geral, porque aí o que eu tento fazer é trazer os valores dos meus professores, né, para cá, para dentro, e tentar reproduzir o que eu aprendi. Então, na verdade, eu entendo que essa é a referência máxima, a filosofia que a gente acredita maneira. Eu sou apenas um replicador disso, né? E aí, claro, eu tenho uma história dentro disso que me faz conseguir fazer isso bem feito ou não, né? Mas esse é o processo. Mas eu acredito que o pilar principal disso não seja eu, a minha figura, mas seja a filosofia. Assim como eu não acredito que o principal pilar da escola seja o Fábio Gugel, por exemplo, o mestre Jacaré, o mestre Gigi. Eu acho que é o jiu-jitsu. Ele também pensam isso porque isso me foi passado por eles, né? Então eu tento reproduzir a maneira como eles enxergam, que por eles serem mais velhos, estarem na frente, né? A águia, inclusive, é a alusão de estar sempre voa mais alto, você consegue enxergar mais longe. E por eles serem mais velhos, entendo eu que eles enxergam mais longe, eu acredito nisso mesmo. E eu venho dentro da minha altura, de onde eu consigo voar, tentando enxergar até onde eu posso, e onde eu não posso eu vou seguindo a orientação do que é passado lá de cima, né? Então esse é o caminho. E a pessoa que quer receber fotos, o cronograma de aulas, ela pode entrar em algum, não sei, talvez no Instagram? Tem o nosso Instagram, que é @aliançaSPCentro. A pessoa entra lá e fala com a gente. E tem o nosso WhatsApp também. E aí quem quiser entrar em contato, a gente vai respondendo. Tem a galera, os meninos aí da recepção, vão cuidar disso aí. Então vai passar aí no seu rodapé tanto o Instagram como também o WhatsApp. Enquanto a gente está conversando, pode deixar aí à vontade, porque as pessoas vão entrando em contato, vão querendo saber um pouco mais sobre a Aliança no centro de São Paulo e também, que é a academia que eu faço parte aqui, né? Hoje a gente está vendo um aumento muito grande de mulheres procurando o jiu-jitsu como uma forma de defesa. Talvez pela violência, né, no Brasil afora, talvez pela questão de assédio, talvez a questão de defesa até mesmo dentro de casa. Como é que o senhor vê essa questão do aumento das mulheres para o jiu-jitsu e se tem, né, alguma aula específica para, ou como é que a academia está se preparando para receber as mulheres que têm essa vontade, mas às vezes tem um receio, um medo? A gente tem um cenário de lutas no Brasil que ele sempre foi muito masculino, né? Obviamente, então você tem pouquíssimas figuras femininas dentro do cenário de lutas no Brasil ao longo da história. E de um tempo para cá isso tem mudado, você começa a ter mulheres, né, elencando grandes cards, protagonizando espaços grandes de liderança em academias de luta, então isso é muito bom. E a gente tem esse ponto dessa coisa da violência, né, que é sempre importante. Eu acho que com relação a isso, para uma mulher isso é mais importante do que para um homem, né? E no caso é mais importante jiu-jitsu do que alguma outra luta, porque é uma luta onde você não precisa de força para ganhar do outro, né? Então é um pouquinho mais inteligente. Então eu acho que esse é um aspecto, é um ponto. E acredito que algumas mulheres acabam chegando aqui por conta disso. Mas depois de um tempo elas começam a entender que isso não é o principal benefício, né? Como eu falei, tem muita mulher que sofre problema de violência doméstica, né? Que é ligado ao homem agredir, bater na mulher. Mas tem muito mais mulheres que sofrem violência doméstica de abuso psicológico.
é muito maior do que o abuso físico, né? E isso causa depressão, são problemas maiores do que você tomar um tapa, de qualquer jeito é ruim, né? Mas você tem mulher, por exemplo, o cara bateu nela, a mulher só vai embora. Quando a mulher tá com a cabeça ruim, que o cara fica abusando psicologicamente, a mulher não consegue nem ir embora. Ela fica presa naquela marra, né? Então eu acho que o jiu-jitsu traz esse tipo de poder, de se libertar desse tipo de coisa, né? Porque te dá autoestima, te dá confiança, te dá força, te faz agir com razão e não com emoção, porque obviamente quando isso acontece você está fora da razão. E depois de muito tempo agindo sem razão, você começa a entrar num estado, né, num estado mesmo de ansiedade e depressão emocional. Você não consegue mais agir com a razão e por isso as pessoas ficam presas. Então acho que essa coisa da luta, o jiu-jitsu ele traz isso para a pessoa, porque a mulher entra aqui, como homem também, para sair na porrada, para entender e aprender a superar os desafios. Como é que é superar isso? A gente fala, sai na porrada, o que é isso? Não é a porrada em si, mas é na hora da luta passar por problemas. Então você está toda hora tomando um amasso, tomando um abafo, e o que é mais legal, porque não tem porrada, né? A gente não bate, mas eu te abafo tanto e apavoro tanto a sua cabeça na hora que você está treinando, que parece que você está sem ar, que você vai morrer, que você não tem o que fazer, aquela situação não tem... Isso é completamente desesperador, mas não tem nada físico te atacando. Então você aprende de fato a chegar num lugar da sua mente que você controla. Falar, peraí, tá muito ruim aqui, mas o que eu posso fazer para melhorar? Então eu não fico me debatendo loucamente, né? Tá ruim, mas o que eu faço aqui para resolver minha situação? Então a gente tenta trazer esse tipo de coisa para o dia a dia das pessoas. Então conforme as pessoas vão se graduando, a gente vai tentando ajudar. Mas eu acho que é importante também os professores em si estarem preparados para isso, né? Para a gente aprender a identificar esses problemas psicológicos que as pessoas têm. Então a pessoa chega aqui com depressão, o professor tem que saber analisar. Tudo bem que não é fácil, tem gente que você não nota, né? Mas você vai convivendo com a pessoa, você consegue perceber se você tiver uma sensibilidade para olhar isso, né? Falou, ó, o fulano ali tem ansiedade, o fulano ali está com depressão, jogou por o fulano ali está muito eufórico, deve estar tomando remédio. Então a gente vai controlando esse tipo de coisa e de acordo com a necessidade de cada um, a gente vai tentando conduzir. Então eu pego uma pessoa com ansiedade, eu não vou gritar, vamos, vai brigar. Não, eu vou acalmar, falar, opa, peraí, vai devagar. Não faz de uma vez, respira, levanta. Agora não, você não vai fazer direto, você vai fazer devagarzinho a posição, você vai pensar no que você vai fazer, você vai contar até 3 em cada passo. Faz o primeiro passo, conta até 3, faz o segundo, eu faço a pessoa me explicar o que ela está fazendo, por que ela está fazendo. E uma pessoa que tem depressão já não é assim que funciona, então eu já vou tratar com uma outra maneira. Mas o mesmo jiu-jitsu, só que são caminhos diferentes para cada pessoa. Então, com o tempo, a pessoa entende que aquilo ali pode realmente ajudar ela. É uma análise muito grande de pessoa a pessoa, de caso a caso, para que todo mundo consiga enxergar, né, no caso o professor enxergar a necessidade e o próprio aluno enxergar o que é que ele está fazendo para sair dessa necessidade. E o professor que tem essa responsabilidade de fazer isso, né? E com relação às mulheres, é a mesma coisa. Então a gente consegue trabalhar isso de diversas maneiras. Vão ter mulheres que se identificam muito com defesa pessoal. A gente faz a defesa pessoal. Tem mulheres que, e geralmente quando elas chegam, elas gostam muito. Muita mulher quando chega, que nunca treinou, ela quer um horário só de mulher e treinar. E não tem problema, tá tudo certo. A gente já tentou abrir, não deu muito certo, mas a gente tem muitas mulheres na academia. Por quê? Porque depois que as mulheres vão ficando, elas passam a não querer mais esse horário só de mulheres. Elas querem fazer o horário, porém, elas sempre vêm juntas. Então elas se combinam, elas se falam, e aí você tem uma leva de mulher que vem no horário das 6, que tem muita, e uma leva de mulher que vem no horário das 7. Então são duas levas diferentes, e tem grupos menores que vêm meio-dia, que vem de manhã, são processos, né? Aproveitar que o senhor está falando dos processos, a Maria está aqui, ela teve a aula experimental com o professor Diego, e aí? E aí, Maria, Qual? Meu Deus do céu, ele me pegou pra Cristo. Ele falou assim, vem cá, cobaia. Aí ia mostrar pra gente o iniciante, né? Que ele explicou pra gente que tem as etapas, tem o iniciante. O método de vocês é diferenciado, né? São 30 aulas de iniciante, agora eu quero fazer as 30 aulas, porque isso aqui é muito bom. A minha amiga Catherine, que tava fazendo aula com a gente, ela é muito boa. E eu demoro um pouquinho mais pra raciocinar, mas foi muito bom. Tô cansada. Valeu a pena vir hoje? Valeu super a pena. Me senti... Pastor que desafiou a gente, tá, gente? Mas valeu a pena, tá muito Vocês bom. não viram de fundo, eu coloquei todas as produtoras e a Maria para fazer aqui. Gente, a gente deu até a cabeça. A gente bateu cabeça com cabeça. Mas aprendeu. Aprendi. E foi... Eu escutei você falando um pouquinho de defesa pessoal. Foi principalmente isso que ele passou pra gente hoje. Ele falou... como chama o... Alavanca, ele passou explicou pra gente alguns termos e usou a gente e falou que tamanho não é documento, entendeu? Porque eu sou pequenininha, de todo mundo eu sou a menor, mas dá pra gente se defender, dá pra gente cuidar de si.
se prevenir, né, de alguns problemas. Eu trouxe a Maria aqui para falar justamente disso, porque a gente estava falando agora, né, Messi, sobre a questão das moças que vêm aqui na academia. Então, na primeira aula dela, ela já conseguiu diagnosticar que ela pode usar uma alavanca, sendo mais leve, com uma pessoa mais pesada, para poder sair de situações como essas, ou de maior dificuldade, e mostrar que não é a questão da força, é a técnica, né, que o senhor estava pontuando aqui. Então, eu acho que essa é a principal mágica do jiu-jitsu, né? Que nem a Maria falou, mostrou a alavanca, eu, magrinha, pequenininha, consegui fazer. Então, de fato, a pessoa mais fraca, ela percebe que ela consegue fazer. Só depende dela. Não quer dizer que você vai fazer no primeiro dia, não quer dizer que você vai fazer bem logo de cara. Treinei uma semana e tô bem. Não é isso. É uma repetição e isso vai ficar bom quando você aprender a técnica. E para isso você vai ter que se dedicar, vai ter que se superar, não desistir, superar os desafios. Então, o desafio já começa daí, o aprendizado já começa daí, né? E, de fato, tem gente que tem um talento melhor, que aprende mais rápido, né? E aí vão ter dificuldades um pouco mais na frente. Mas, como eu estava falando, as mulheres se identificam muito com isso. Então, quando você passa a defesa pessoal, geralmente elas gostam muito. Então, é o primeiro chamariz. A gente tem um programinha de defesa pessoal que a gente faz algumas aulas com ela, principalmente com mulheres, para elas entenderem e enxergarem aquele universo. A partir dali a gente começa a colocar nesse outro lugar, né, de inserir no grupo, e aí as meninas aqui são super receptivas, é bem legal. Então, geralmente a menina começa a treinar, uma já puxa, não, vem no meu horário, não, vem no outro, já vem aquela comunidade que a gente estava falando. Então, geralmente as mulheres quando vêm treinar aqui, elas já vêm todas juntas, né, então fica mais fácil. E a ideia é que a gente consiga sempre criar um ambiente seguro para as mulheres, né, por conta do jiu-jitsu ser uma luta de que se agarra. Então pode trazer diversos problemas e coisa de lidar com o homem. Então a mulher quando chega ela não fica muito confortável em treinar com o homem. Então a gente respeita isso, sempre bota as mulheres com as mulheres. A gente faz isso, mas elas são livres. Então a menina sempre terminou de treinar com as meninas, quem já é mais velho já chama os homens para treinar e vai treinando. E a gente sempre fica de olho. Então quando chega alguém de fora que a gente não sabe quem é, a gente vai mapeando como o cara. Um dia que vai botar com a menina, tipo com a menina mais velha, ver como o cara se comporta, vendo como a gente mapeia, fala, ficar de olho fulano ali, ó, suspeito ali. Então a gente já consegue ir mapeando. E às vezes é só impressão. E muitas vezes tem cara mesmo que se aproveita. E a gente já dá uma prensa nele e o cara sempre tem a chance de se melhorar, né? Você sempre, quando o cara entende, fala, pô, aqui na casa é assim, tenho que me comportar assim. Então ele muda o comportamento dele, válido. Não mudou, não melhorou, ele é convidado a se retirar porque os valores deles não estão batendo com os nossos. Mestre, para mim foi um grande prazer entrevistar aqui o senhor, aprender e ouvir aqui sobre o jiu-jitsu. Eu sou um apaixonado pelo jiu-jitsu. Minha esposa até, um tempo atrás, ela me via mais assistindo jiu-jitsu, as lutas antigas, que eu via os mundiais antigos lá, pegando posição. Peguei muita coisa também na internet sobre algumas posições que o mestre Gurgel, ele é mestre em fazer. Até na nossa academia, lá na África do Sul, a gente usava alguns do mestre Gurgel para pegar a posição. Então, só olha a posição tal, mas olha o encaixe da posição. Então, tanto é que eu tive uma certa dificuldade de fazer a aula em português, porque eu aprendi o jiu-jitsu em inglês. Então, quando eu pegava, faz isso aqui, eu ficava olhando, tá? Deixa eu tentar entender o conceito. Não, jiu-jitsu é o português, né? O jiu-jitsu eu tô entendendo, o português não. E aí eu tive que ter todo esse né, renovar, desconstruir muita coisa na minha mente para poder entender, mas eu achei fantástico, né, conhecer o senhor, conhecer a ideia, né, de jiu-jitsu que o senhor tem, de mostrar os mínimos detalhes de cada coisa. Isso, como eu citei aqui mais de uma vez, né, eu tenho mais aula com o mestre Teixeira, e ver a linha de treinamento é muito próximo, o jeito de falar é muito próximo dos dois. A forma de explicar, eu acho isso fantástico e para mim é um prazer poder fazer parte aqui do time e, né, treinar aqui na casa. E não só isso, mas também poder ter entrevistado aqui o senhor. Infelizmente nosso tempo é limitado e está se encerrando aqui, mas muito obrigado mesmo por dispor o espaço, dispor o tempo, sabe, de se permitir nessa entrevista aqui com a gente. E também queria que o senhor desse um recado para o pessoal de casa, se quiser reforçar também a questão do Instagram ou também do WhatsApp, fica à vontade, nós estamos aqui, a casa é do senhor.
Mas como eu falei, vai ser um prazer receber todos aqui. E o principal que a gente tem aqui é tentar ajudar as pessoas a transformar as próprias vidas, né? Através do jiu-jitsu. Então, não sou eu que estou aqui, não é o professor Diego, o professor Rafael, o professor César, não é ninguém. É o jiu-jitsu que é a ferramenta aqui e a gente é só o instrumento responsável para, através do jiu-jitsu, fazer com que as pessoas possam mudar as próprias vidas, né? São objetivos completamente diferentes, mas a gente está esperando todo mundo aqui. Então, a gente tem aula para criança, tem aula para adulto, tem aula para competidor, tem aula para galera master, então aqui tem todo lugar. Inclusive teve uma competição da Aliança agora, a gente estava falando há 15 dias atrás, foi o interno da Aliança, a gente entrou com 38 competidores e voltou com, como foi, Diego? 35, entramos com 35 competidores e voltamos com 28 medalhas, então foi um número bem expressivo, a gente está muito feliz, isso prova a qualidade, né, física do trabalho que a gente vem desenvolvendo, mas se a galera não tivesse também uma mentalidade forte, não teria conseguido dentro de um campeonato, naquelas condições adversas de estresse, adrenalina, se superar e conseguir fazer as técnicas corretas, né, então a gente entende que a gente está também trabalhando a mentalidade das pessoas, então vai ser um prazer receber todo mundo que quiser passar por aqui, Avenida Duque de Caxias 121. 121, né? Não 120. De novo, né? E o Instagram? Instagram, @AliançaSP-Centro. Vai estar aí no rodapé do teu vídeo e aí você pode acompanhar, você pode entrar lá agora, lá tem o WhatsApp também, né? Vai ter o WhatsApp também, eu não sei o WhatsApp de cabeça, mas vai estar no rodapé do vídeo, dá uma olhadinha aí. Já é melhor apresentador que eu, é mestre apresentador. E aí, no caso, você pode entrar em contato, tem a equipe que vai responder você, vai te passar preço, dias, né, a agenda da semana. Você pode ficar à vontade, tem uma equipe bem qualificada para te receber aqui na Aliança Centro, bem nessa academia, e também para conhecer aqui pessoalmente o mestre Mesquita. Acho que é isso, obrigado, foi um prazer poder estar com vocês aí, ficar no lugar da Maria hoje tomamos o lugar dela, né? Mas foi um prazer poder receber vocês, é um prazer ter você aqui na academia com a gente, de fato mesmo, como eu falei, ter pessoas que compactuam da mesma essência, da mesma maneira de pensar, ter os mesmos valores, é sempre importante estar próximo de pessoas que têm os mesmos valores que a gente, então é muito legal ter você aí com a gente também, espero também que você chegue na faixa preta, que a gente vá reforçando esses elos, essa amizade ao longo de todos esses anos, né? Sei que tá com o Teixeira aí, tá em boas mãos, muito legal o Teixeira também, como a gente falou, tá abrindo esse leque, está com vocês lá junto, o Elvis está lá agora também, então a gente vai ampliando cada vez mais e juntando essas comunidades, né? Então isso é muito importante, eu fico muito feliz de ter você aí com a gente também. Obrigado, Deus abençoe o senhor, um prazerzão estar aqui com o senhor e voltamos então na próxima semana com mais um Movimento Jovem. A Maria está ali deitada descansando porque a aula foi pesada, né? Ela está aqui sentada, daqui a pouco na próxima programação ela vai aparecer aí também em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz e até o próximo programa com mais um Movimento Jovem. Amigo, eu precisava muito de uma ajuda sua. Vai ter um acampamento de adolescentes lá na igreja e um dos times tem o nome de Cordeiro. E a gente precisava montar um grito de guerra, alguma coisa que tivesse a palavra Cordeiro, sabe? E na hora veio você na cabeça. Eu não sei se você conseguiria me ajudar com isso, cara. Desenrolando alguma rima, alguma coisa que tenha a palavra Cordeiro. Ele é o Cordeiro que ressuscitou, me trouxe paz, minha cruz levou. Hoje me chama de amigo, meu Redentor, Yeshua. Ele é o Cordeiro que ressuscitou, me trouxe paz, minha cruz levou. Hoje me chama de amigo, o meu Redentor, Yeshua. Seu amor é profundo, sua graça que me comove. Já procurei no mundo, mas só o Senhor que me move. Ele me deu a luz, tomou o meu lugar na cruz. E hoje enfim eu posso cantar sobre o castigo que me traz. Trocou o céu pela minha paz.
seu nome é Jesus. Ele é o cordeiro que ressuscitou, me trouxe paz, minha cruz levou. Hoje me chama de amigo, o meu redentor, Yeshua, Yeshua. Ele é o cordeiro que ressuscitou, me trouxe paz, minha cruz levou. Hoje me chama de amigo, o meu redentor, Yeshua, Yeshua. Meu Deus do céu, negão. Pedi pra você fazer uma rima, você fez uma música. E que música! Na moral, amigo, tenho certeza que isso vai impactar muitas, 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 muitas vidas. Sério, Deus abençoe muito sua vida, amigo. Sério, ficou muito bom. Deus abençoe.